Fala pessoal, tudo beleza? E hoje a gente vai falar dos 5 exercícios mais fáceis do Enem 2020, que são aqueles exercícios que a gente resolve com muito pouca teoria, que a gente também faz muito rápido e que aumentam muito a nossa nota. Não é segredo pra ninguém que no cálculo do TRI, os exercícios mais fáceis, eles são mais valiosos, tá galera? Então fiquem bem ligados com isso. Para acompanhar essa aula, é legal que vocês baixem o material que tá aqui na parte de baixo, com as 5 questões mais fáceis pra gente ler e resolver junto, belezinha? Então, ó, questão número 1 tá dizendo o seguinte, ó. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos que ainda estão disponíveis. Daí ele fala, a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar se há necessidade ali de colocação de veículos extras, né, de chamar mais um ônibus, por exemplo. Daí ele diz, na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Se vocês olharem para a imagem, vocês vão perceber que tem os 42 assentos ao todo e que os escurinhos, que são aqueles que já foram vendidos, se você contar um por um ali com o dedinho, vocês vão contar 16, tá? E aí ele fala, ó, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é. Gente, como é que ele quer razão? Razão é uma divisão, tá? E aí toma cuidado na hora da escrita, que ele quer a razão do número de assentos, então isso fica em cima, ó, pelo total de assentos. Então aqueles que já foram vendidos, do número de assentos já vendidos, dividido pelo total de assentos. Então aqui, galera, a gente vai ter isso, ó, R nosso, razão nossa, vai ser igual, eu represento pela letra R, você pode usar a letra que você quiser, e aqui em cima eu vou ficar com 16 dividido por 42. Então, na ordem que foi escrito, é a ordem que você coloca, em cima e embaixo, beleza? Feito isso, né, 16 sobre 42 dá uma vontade louca aqui da gente simplificar, mas não simplifique. O Enem muitas vezes deixa a resposta sem simplificação, tá? A gente aprende na escola que tem que simplificar sempre, e eu acho também que você tem sempre que simplificar todas as vezes que você tiver uma questão aberta, por exemplo, mas no Enem é diferente. Às vezes a resposta está sem a simplificação, e é o caso, né? Se você olhar, é logo a alternativa, letra A. Gente, demorou mais para ler o exercício do que de fato pra gente resolver mesmo, né? Então tá feito aí, ó. Primeiro exercício bem rapidinho, cobrou o conceito de razão, mas bem básico, né, galera? Pula pro 2, vamos perder tempo não. 2 tá dizendo assim, ó. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Aí ele fala, os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do veículo. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A, que é aquele que informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. Então ele fala lá, ó, são tantos litros, e aí a gente considera isso para percorrer 100 km. O tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Esse aqui é o famoso quilômetro por litro. Quando me pergunta, seu carro faz quantos quilômetros por litro? A pessoa fala assim, ah, faz 12 quilômetros por litro. É esse tipo B aí. Daí ele fala, ó, um veículo utiliza o computador de bordo do tipo A. E ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação. Se é do tipo A, ó, a gente coloca X litros a cada 100 km. Então, aqui o X, quantidade de litro, né? Ele fala isso pra gente lá no tipo A, por 100 km, beleza? Daí ele joga o comando da questão. Caso o seu veículo utilizasse o computador de bordo do tipo B, né, ele fala, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Gente, aí é ao contrário, né? Aqui que a gente tira de informação, ó, 100 km, a gente está considerando a mesma viagem, né, pro tipo A e pro tipo B. Aqui eu tenho 100 km, ó, e aqui eu tenho a quantidade que ele gasta em litros, né? Beleza? Só que no tipo B a gente quer outra coisa, né? A gente quer simplesmente no tipo B que ele informe ali a quantidade de quilômetro que o nosso veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então a gente vai fazer exatamente o contrário. A gente vai pegar o quilômetro pelo litro dividido pelo litro. Então são 100 km que a gente tem informação e a quantidade de litros, X. Então se eu pegar 100 e dividir pela quantidade de litros, eu descubro isso em quilômetro por litro. Aqui confundiu muita gente por causa do 1, né? E a galera ficou achando, não, mas tem que ter o 1 ali, o que é esse 100? Não, é porque a gente tem informação de 100 km. Imagina que esse carro gastou, sei lá, 5 litros para percorrer esses 100 km. Então ele gastou 5 litros para percorrer 100. Como é que a gente vê a informação de quilômetros por litro? A gente pega o 100 e divide pelo 5. Se fosse o X fosse 5, né? 100 dividido por 5, 20 quilômetros por litro. Então, essa é a ideia. Então, aqui a gente tem que pensar muito nas grandezas, né? Quilômetro por litro. Então, 100 dividido por X
Isso nos traz aí para nossa alternativa letra C. Tá vendo, galera? Já não é tão bobinho quanto o primeiro, mas, que o primeiro acho que foi o exercício mais fácil do Enem dessa edição, com certeza, né? Mas no fim das contas, aqui, galera, não é tão difícil assim, você tem que parar um pouquinho para pensar, mas é só pensar, né? Quilômetro por litro. Então, eu tenho que colocar em cima a quilometragem e embaixo os litros, beleza? Feito o nosso número 2, pula pro 3, vamos para a geometria agora. 3 diz assim, ó. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o Templo de Kukulcán, que é localizado em uma cidade do México. Aí ele fala, geometricamente, esse templo ele pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Gente, uma pirâmide de base quadrada todo mundo já viu uma na vida, né? E quando ele fala tronco, ele está falando desse corte que eu acabei de desenhar aqui para vocês, ó. Ele corta a pirâmide, se eu prolongasse aqui, né, gente? Se você prolongar aqui, ó, você vê a pirâmide. Olha lá, bonitinha, tá aqui, ó. Se a gente prolongasse, tinha a pirâmide aqui na parte de cima. Mas aqui não é isso que a gente quer o tronco da pirâmide, tá? Perceba que no tronco da pirâmide de base quadrada, eu vou ter uma base quadrada, obviamente, né? Em cima no corte, o corte ele é paralelo, né? Nessa base na parte de baixo. E a gente vai ter um quadrado aqui em cima também, que esse quadrado aqui, perfeitinho, bonitinho. Vai ser quadrado também, paralelo, lindo. Então eu já sei que eu tenho 2 quadrados. Aqui, com certeza, eu já tenho 2 quadrados. Só pra gente entender a figura perfeitamente. E na parte de fora, aqui, ó, em volta, que liga essas duas faces de cima e de baixo, em volta a gente tem trapézios. E como aqui eu tenho um quadradinho em cima e aqui um quadradinho embaixo e é um tronco reto, no final das contas eu sei que esses nossos trapézios, eles são trapézios isósceles. Por quê? Porque eles vão ter essa medida, ó, igual a essa. Lembra que trapézio é uma figura que tem bases paralelas, a base maior e a menor, né? Mas nada impede que os caras do canto aqui sejam iguais, beleza? Feito isso, então no fim das contas, tá montadinho. A gente tem aqui 4, né? O da frente, o do cantinho, o da esquerda e o do fundo. Então são 4 trapézios. Só que nessa ocasião são trapézios, galera, que são isósceles. Só que nesse exercício você tinha que conhecer, né, claro, galera, como que é um tronco. Tem que ver o que é um tronco de pirâmide. A gente estuda isso muito lá no meu curso, inclusive a gente faz bastante, tá? A gente desenha muito porque eu acredito que a geometria, para entender geometria, que é uma matéria que muita gente tem dificuldade, você tem que desenhar. Isso faz parte do processo de aprendizado. Então tá aqui o nosso tronco, 2 quadrados, 4 trapézios isósceles. Quando a gente joga a pergunta, né, a quantidade de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide, bom, 2 quadrados, 4 trapézios isósceles, portanto, alternativa letra C. Galera, todos esses exercícios fáceis que eu estou fazendo aqui com vocês, eles caem praticamente todo ano. Todo ano tem um exercício de reconhecimento de figura em 3 dimensões, né? E logo depois disso, todo ano tem um de razão tão direitinho, assim, bonitinho. Tem sempre um para relacionar quilômetro e hora, quilômetro e litro, ou seja, relação de grandeza. Isso cai todo ano, tá? Então essa aula, além de ser a aula dos exercícios mais fáceis, além disso, te falando, galera, fiquem espertos porque isso pode acontecer no Enem 2021, 2022, 2023 e assim por diante, beleza? Pula pro 4, galera. O 4 diz o seguinte, ó. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, galera, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar o método mais eficiente para utilizá-lo ali como modelo nos próximos períodos. Legal. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão, olha isso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Tá bom, se vocês olharem os gráficos, na parte de cima ali a gente tem peças produzidas por dia, e no segundo gráfico a gente tem horas trabalhadas por dia. Perceba que os dias são os mesmos, né? Dia 1, 2, 3, 4, 5 nos 2 gráficos. Daí ele coloca pra gente assim, ó, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente. Galera, vamos separar por dias, né? É o que a gente tem pra fazer. Então aqui, ó, o dia número 1. No dia 1, se você olhar no gráfico de cima, você vai perceber que no dia número 1 a gente teve 800 peças produzidas. E ali na parte de baixo, 4 horas trabalhadas. Então você vai fazer 800 dividido por 4. E aqui a gente vai ter 200. Só eu vou ter que fazer de todos? Vai. Antes que a preguiça consuma o seu ser, lembre-se que essa é uma questão que assim, é só você ficar fazendo divisão. Aí você tem que levantar a mão pro céu e falar, pô, é melhor que isso aqui do que logaritmo, né, galera? Daí, feito isso, dia 2, 1000. Ó, peças foram produzidas, olha pro gráfico de cima e embaixo. Aqui isso acontece em 8 dias. Quem fizer essa divisão vai chegar em 125, beleza? Fez isso, galera. Próximo passo nosso agora. Dia número 3. Ah lá. Vocês conseguem fazer isso de cabeça mais rápido do que eu, né, galera? Na hora da prova ali, às vezes você vai fazendo tudo de cabeça, tá? Eu vou deixar tudo bonitinho aqui porque a gente tá aprendendo, né? Daí ele fala, dia 3, 1000. Ó,
aqui e 100, galera, que a gente vai pegar isso tudo aqui e dividir por 5. Vale lembrar que isso vai dar mais do que 200, né? Então, se a gente está escolhendo o maior, a gente aqui no dia 3 já tem um forte candidato, né? Se você fizer 1.100, ó, dividido por 5, você vai pegar o 11 aqui, vai multiplicar por 2, sobrou 1, 10. Aqui vai por 2 de novo, sobrou 0, 0, 0. Então aqui vai dar 200, ó, e 20, né, galera? Tá feito. Fiz isso, dia 4 e dia 5, né, galera? Quem já pegou a manha aí, já assinala, então. Mas, ó, eu vou escrever. Dia 4 diz o seguinte, virou pra gente e diz que eu tenho 1.800 por 9. Ah, peraí, ó. 1.800 por 9. Ah, galera, isso aqui tá fácil, né? Vai dar pra gente aí 1.800, é 9, né? Certinho, 1.800 por 9, 200. Empatou com o primeiro. Olha lá. E agora é o último, né, gente? Que vai ser o nosso dia número 5. E no caso do dia 5, aqui a gente vai ter 1.400 por 10. Só que 1.400 aqui, ó, por 10, isso aqui vai dar certinho 140. Como a gente quer a maior razão, né? A maior razão que a gente tiver, o maior valor da razão que a gente tiver, vai ser de fato o método mais eficiente. Então, portanto, o método mais eficiente é o do dia 3. E olhando as alternativas, tá na ordem bonitinho, dia 3, letra C. Mais um pra conta, né, galera? Legal, né? Então aqui já matamos 4 exercícios bem rapidinho, né, gente? Você com certeza ali na prova ia mais rápido do que eu, porque que eu tô explicando, e você ali pensando já ia montando rapidinho, né? Aquele 1.100 por 5 eu nem ia de fazer a divisão, eu só ia olhar e falar, vai dar mais do que 200, então vambora. Gente, fiz isso. Belezinha, bonitinho, né? Então, agora, vamos mais, né, galera? Porque feito tudo isso, falta o 5 e o último nosso. 5 diz assim, ó. Deixa eu só escrever ele aqui no cantinho, ó. 5 de geometria também, tá falando, ó. A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água da chuva. Aí ele fala, um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado em que 3 caídas, que tenha, né, 3 caídas de água, conforme representado na figura 2. Gente, a figura 2 mostra um telhadinho clássico, né? Só que esse telhadinho, ao invés de ser daquele que a gente tá acostumado, né? Que é só duas bandinhas assim, ó, dois telhadinhos pro lado, né? Divididinho, bonitinho assim, tipo um triangulinho. Ele tem uma caidinha na frente também. Então, feito isso, ele me vira e fala o seguinte, ó. Ele fala lá, a figura que representa a planta do telhado da figura 2, né? E aí ele fala, com o escoamento da água da chuva que o pedreiro precisa fazer. Perceba, gente, na figura agora, que você tem lá a casa na letra A, normal, com as 2 bandinhas lá, igual eu te falei, ó, dos cantinhos, bonitinho. Depois a gente coloca a planta do telhado como ele é antigamente, né? Ele vem e fala isso aqui, ó. Telhado antes, ele era assim, ó. Veja se entendem o que ele quer dizer, ó. Olha para a primeira figura da esquerda, olha para a segunda. Essa segunda é a planificação, aqui, ó, o olhar por cima que a gente tem, né? A planta ali, ó, olhando por cima, onde ele indica com as setinhas para onde que tá indo, ó, a água. Então, ó, o escoamento da água tá para cá, bonitinho, e aqui embaixo o escoamento da água tá para cá, bonitinho. Fechou? Fez isso, galera. Agora ele quer uma terceira caída na frente da casa, como se fosse tipo um toldo na frente da casa ali, né? Ele vai fazer essa terceira caída e a gente precisa ver qual o desenho que melhor representa. Nessa ocasião, galera, a nossa terceira caída que tá ali, ó, e ficar bem ligado com isso. Se vocês olharem, ela de fato entra um pouquinho dentro do telhado ali. A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai ter que, agora, fazer uma quedinha para baixo, ó. Tipo assim, ó. Tá montadinho. Olha lá. Porque é isso, né? Se você olhar esse telhado por cima, é isso que você vai ver. Olha lá. Então, a gente vai ter que adicionar essa quedinha. E nesse caso, né, a gente fala, então é letra A, professor, acertou. Quase. Tem que botar a setinha ali para indicar para onde que a água vai cair, né? E nessa ocasião, a água cai para cá, ó. Beleza, então a setinha tá assim, ó. Deixa eu até preencher ela aqui para ficar mais evidente para vocês. Beleza? Então, aqui as setinhas eram importantes, elas indicavam para vocês ali para onde que a gente está colocando a caída da água. E tá feito, né? Isso traz a gente para a nossa alternativa letra B. Esse exercício é estranho, né, galera? Mas no tempinho que você ficasse olhando, você pegava a manha. Então, gente, estão feitos os nossos 5 exercícios mais fáceis do Enem 2020. Se você curtiu essa aula, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Deixa um like pra gente, se inscreve no canal, porque é importante para levar conteúdo de educação pro nosso Brasil que precisa tanto. Beleza, galera? Beijo enorme pra vocês, valeu demais. E se tiver alguma dica de exercício, ou se quiser que eu grave algum vídeo específico pra vocês, só deixar aqui no comentário. Valeu!